Nessa hora a gente compartilha nas próprias páginas, fazer um compartilhamento no Osho Sem Fronteiras. E já está ao vivo. Eu vou dar boa noite para o povo. Vou sair daqui. E boa noite a todos, vem chegando. A gente vai dar mais um tempinho para chamar todo mundo para receber aqui essa visita super legal que está com a gente. Eu e o Abiro recebendo mais um convidado, uma participação super especial, especial no sentido real da palavra, que vai compartilhar suas vivências, suas histórias, o que é Osho na vida, né? Que foi o Osho e que é o Osho hoje em sua vida. E a gente, com muito carinho, recebe Sérgio Veleda. Mas antes, boa noite, Abiro, meu querido, meu amigo. Estamos aqui para mais uma. Boa noite, Dívia. Eu te confesso que essa é pela primeira vez eu fiquei um pouquinho nervoso antes de começar. Talvez diante desse convidado tão especial, né? Essa coisa multidisciplinar que me encanta tanto no Rupantari e os encontros que eu tive com ele que eu vou relatar depois para a gente dar gancho para outras conversas. Mas primeiro eu queria dar boas-vindas, agradecer de antemão ter aceito o convite de compartilhar com a gente um pouco. E muito bem-vindo, Rupantar. A gente sempre começa com uma pergunta básica. Onde é que o Osho apareceu? Foi de noite, uma assombração? Caiu um livro na cabeça? Como é que foi essa história? Boa noite, assim, vocês dois, foi muito bom te rever, Abiro, de novo, porque em seguida eu voltei para aquela coisa da tenda, te mandei algumas fotografias, comecei a relembrar, é uma parte bem marcante de um período da minha vida, esse trabalho, que a gente pode falar um pouquinho dele daqui a um pouco. Mas como é que me aconteceu a coisa? Eu acho que tem um viés para mim, assim, eu cheguei ao Osho muito através da contracultura. E nesse período dos anos 79, 80, eu estava muito envolvido, assim, eu estava muito envolvido com toda a tradição dos beatnik, com o resultado da contracultura, mas eu estava interessado na espiritualidade, na dimensão política e espiritual que existia dentro da contracultura, que existia entre os beatnik. E no meio disso foi que eu conheci o Osho e eu vi que o Osho era a espiritualidade o Osho, com esse espírito herético que ele tinha, ele trazia essa dimensão espiritual para um enfoque que eu diria contracultural e político diante do mundo. Então, isso para mim fez um sentido enorme. Eu, depois de tanto ter convivido com a literatura de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder, que viveu tanto tempo nos mosteiros zen no Japão, e toda essa consequência do movimento hippie, da contracultura, que estava muito relacionado. E muitos hippies foram para Pune, e essa coisa viva da paixão que estava no movimento dos hippies, que estava entre os beatniks, essa coisa de que a vida supera a morte. Eu ouvia isso do Prashant, e eu achava uma das frases que me impactou, e eu uso ela muito, às vezes no meio dos trabalhos, grito bem alto de que a vida supera a morte, a vida é mais forte que a morte. E isso era o que o Osho trazia. Quando eu tive esse impacto, né, com o Osho, foi essa sensação também de que a vida supera a morte, a vida vence a morte.
né? A vida não só vence a morte, mas vence o medo de morrer e o medo de viver. Então, um negócio assim que eu via... Bom, isso não é teórico, eu vivi no sangue, nos ossos, na carne, com as meditações, com os grupos, alguns grupos muito fortes que eu participei naquela época. Mas a minha cruzada com o Osho foi o seguinte: eu era amigo do Gotama, que foi o primeiro sannyasi no Brasil, né? Isso lá pelos anos 80, 81, por ali. Eu morava em Pelotas e vinha a Porto Alegre. E pode-se dizer que o núcleo do Sannyas era aquela livrariazinha pequena do Gotama, lá na Doutor Flores. E ali tu cruzava com as pessoas. Não existia nem livro. O que existia eram cópias traduzidas pelo Gotama dos discursos do Osho, datilografadas. Foram os primeiros textos que eu li. Eu li lá os mandamentos do Osho e aquilo foi uma paulada em mim. Os 10 mandamentos do Osho foi uma paulada para mim, aquilo. Eu disse, não, é isso, isso não é religião, inclusive isso não é nem a espiritualidade que eu entendia como espiritualidade. Era uma coisa do vivo, que mais tarde eu fui... Mais tarde, o Osho me ajudou a traduzir melhor o Reich, que era onde eu via isso, né? Eu comecei a ver um Reich meio Osho, um Reich meio Tantra, onde essa coisa toda me despertou. Então, aí no Gotama, eu comecei a ter esses textos. E uma outra figura que me impactou bastante é que um dia eu cheguei, era um lugarzinho pequeno. Você imagina o Gotama naquela época, um senhor já de idade, né? Totalmente apaixonado, totalmente vivo, assim, era muito bonito. E aí um dia eu entrei lá, era uma manhã de sábado, que eu tinha vindo de Pelotas para Porto Alegre, e encontro a figura do Prashanto, né? O velho Aron Aben e tal, e aí conheci ele, ficamos muito amigos aí, e aí eu trazia ele a Pelotas para dar grupos. Em Pelotas, naquela época, no 81, eu saio na rua todo de vermelho, com aquele mala no pescoço, vestido de diabo, né? Bem um diabo pela rua. Era aquilo que o pessoal dizia, se tiver de diabo, sim, é ele mesmo. Andava com aquele mala no pescoço. E tinha um amigo meu que era um jornalista, o Satiadas também. Então, naquela época, a gente tomou o Sannyas, né? Me chega a carta. Depois eu fui receber o Mala no Kevalan, que foi um lugar onde eu vivia aquela intensidade de vida. Eu digo assim que era uma intensidade de vida porque tinha pessoas que não podiam sustentar aquela intensidade de vida, que não era para todo mundo. E eu acho que tinha ninguém que ficava perdido aí no meio. E ficava meio dissociado, porque tinha uns grupos que eram de muita energia, principalmente os grupos do Prashant. Então, um dia eu estava andando na rua e o pessoal da TV Tuiuti, que era uma afiliada da Rede Globo, RBS, Rede Globo, me chamou e disse, olha, nós queremos fazer uma entrevista com vocês, que a gente acha muito curioso vocês com essas roupas. E a gente foi dar uma entrevista na TV, porque nos pegaram na rua para saber o que era aquilo. Então, aí se criou um movimento muito grande em Pelotas, né? Eu tinha uma casa que ficava perto da Praça Coronel Pedro Osório, onde estão esses casarões antigos, e eu vivia numa casa grande que tinha aí, tinha um restaurante macrobiótico, e esse restaurante macrobiótico era ligado ao Tomio Kikuchi, né? Que foi uma figura que eu tive muito ligado também pela alimentação nessa época. Então, eu tinha um restaurante e era uma casa grande, que eu dizia, ela tinha uma entrada cabalística para mim, porque eram 7 portas que tu tinha que passar para chegar ao fundo da casa, onde havia um salão, e aí aconteceram muitos grupos e muitas coisas, e era uma espécie de ilha bem no centro de Pelota, trancava as portas e você podia fazer dinâmica aí do jeito que você queria, no centro da cidade, que ninguém ouvia. E aí tinha essa sala bem no meio onde aconteceram grupos, onde eu trabalhava. E nessa época eu trabalhava bastante com diagnóstico de unhas, mãos, de sinais no corpo, fazia shiatsu e dava orientação alimentar nesse período. Então, o impacto do Osho ali, quando eu li os mandamentos, quando eu encontrei o Prashant, no qual eu conversei muito, foi e o Gotama, principalmente, porque eu ia lá comprar livros, né? Foi esse impacto, assim, foi uma entrada. Eu diria que esse impacto ele foi acontecendo assim como um eletrochoque, né? Fui tomando uns choques.
E fui vivendo um Osho que eu diria que não era a pessoa física do Osho. Eu tenho certeza que eu vivi uma outra coisa. O Osho para mim era uma espécie de manifestação de, esse é o termo que eu entendo, manifestação de qualidades ontológicas do ser, da realidade. E a única forma de você se comunicar com isso, porque é muito grande, não é com a pessoa física. Você se comunica por alguns canais onde eu tive, muitas vezes, esse contato. Eu te digo, eu não sou nada devocional, eu nunca fui devocional, e o Osho foi a única pessoa que me despertou um sentimento que era mais devocional, mais devocional. E eu nunca fui, até hoje eu não sou devocional, eu não tenho dificuldade de seguir alguém. Nos últimos anos eu segui muito o Cláudio Naranjo como um professor e disse para ele que eu não era devocional, mas eu seguia ele como um mestre, sim, pelo respeito e pela grandeza que ele tinha. E foi a única pessoa que eu segui. O Osho foi um impacto no coração e o Cláudio foi um impacto existencial na minha vida, porque eu convivi com ele todo esse tempo até agora, recentemente, que ele morreu. E antes que eu esqueça, o Osho disse que teve algumas influências no ashram, e uma das influências foi o Cláudio, porque foi levado para dentro do ashram essa meditação assistida, em que se fica frente a frente ao outro, e aí se medita e isso foi uma... Me desculpa porque a Siri entra aqui às vezes, e eu trabalho com os meus clientes, ela sempre entra para dar uma opinião ou para me Ela ajudar dá uns nessas coisas. pitacos. Ela entrou aqui. Então, Tá. o Cláudio foi... Qual O a Osho contribuição dizia do Cláudio Naranjo essa a meditação? meditação assistida, Oh, que que é uma legal. prática muito interessante que você faz uma frente a outra pessoa, onde você trabalha com as práticas de meditação dentro do budismo, que vão do Hinayana, Mahayana, Vajrayana, e depois entra em todo esse aspecto mais emotivo e tal. E essa meditação foi levada por um sannyasi naquele período para dentro do ashram. E o Osho dizia que aquilo era o pão de cada dia dentro do ashram. Uau. Então, a ligação Osho e Cláudio, sim, foi uma sintonia de frequência no qual eu fui me envolvendo com tudo isso. E só para terminar essa parte, o impacto do Osho, do trabalho do Osho, dos grupos que eu fiz, de como eu entrei nessa conexão com o que eu chamo de manifestação ontológica da realidade, que é a manifestação do ser que está por trás de tudo. E o Osho era uma manifestação disso num corpo. Ele manifestava essas qualidades que estão na base ontológica da realidade. Ele manifestava, Osho manifestava de diversas maneiras, no que ele falava, na maneira como ele falava, na maneira como ele olhava, na maneira como ele expressava. Havia uma fineza no Osho, que era uma energia muito refinada que se manifestava ali, no olhar, no jeito, na delicadeza e no humor dele, né? Que é um humor raro, né? Um humor assim... Então, esse impacto do Osho é um impacto que está até hoje na minha vida. É um impacto que está dentro do trabalho que eu faço, né? Trabalho há 40 anos, eu trabalho com mais de 40 anos, eu trabalho com grupos. E eu sinto que dentro do trabalho, quando eu estou trabalhando, ainda que eu tenha trabalhado como analista haitiano e fui tomando outros caminhos, o espírito, a energia que está por trás, sempre foi do Osho. Uau. Do vivo, dessa coisa da vida que vence a morte, da vida que vence o medo. Então, às vezes eu estou trabalhando e me dou conta que o que está descendo ali no grupo é um pouco de uma energia que eu não consigo trabalhar se eu não trabalhar por inspiração e trabalhar por paixão. Eu não trabalho por dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro, meu trabalho não é comércio. Quando eu entro no meu trabalho eu entro completamente. Quando alguém entra em algo, eu vou junto. Se alguém tem coragem de entrar, eu acompanho até o final. Então, é um trabalho que só pode ser feito por inspiração e paixão. Eu acho que essa inspiração e paixão foi o impacto do Osho lá nos anos 80, 81, quando eu entrei em contato. Que impacto, hein? Foi Pá, até impactante. hoje. Qual o significado do Rupantar? Então, eu nome? sou uma pessoa muito intelectual, muito uma sede de conhecimento, a minha vida toda foi.
Eu nunca entendia quando alguns sannyasis me diziam, não, você tem que acabar com a mente, porque a mente é um problema. Para mim, nunca foi um problema. E o Osho era um erudito, cercado de livros, conhecia de tudo. Mas o Osho não está falando disso. Essa mente precisa se tornar aguda como um fio de uma espada. E muitas vezes tem determinados conhecimentos que você não capta pela letra, você capta pela intuição quando você está lendo. Porque às vezes, por exemplo, quando você lê o Osho, na verdade, você lê mais do que palavras. Pelo menos quando eu li Tantra Suprema Compreensão, Tantra Suprema Compreensão para mim é um perfume, aquilo é de uma beleza. Eu lia aquele livro, mas eu não lia como letras e palavras, eu tinha um insight atrás do outro. Então, como acabar com essa mente, né? Essa mente precisa ser educada, precisa ser treinada, né? Para, a partir daí, mostrar perspectivas de universos que só o coração chega, mas é ela que vai se serionar o coração nesse caminho, sem dúvida. Você conhece aquela sequência de cartas do Zen? Com o touro, do monge com o touro. Que é o apacentar o touro, sim. Que é justamente um pouco isso, assim, né? De você... A mente, quando o Osho fala, é desse touro, que é essa coisa robotizada. E é quase hipnótico, né? Eu sinto em mim, na minha prática diária. Aliás, eu quero outro... Eu acho que a gente vai dar uns 3 volumes com você. Tem muito assunto. Por exemplo, eu primeiro vou falar de o primeiro, né? As das vezes que eu te encontrei, Rupantar, me causaram muito impacto. Foram poucas, mas as 2 primeiras, primeiro uma respiração sufi, lá no Osho Boli. E você conduzia aquilo com uma música diferente, né? Com um negócio diferente, e com um jeito diferente, com uma intensidade impressionante, né? Eu saí muito impactado. Isso foi a primeira experiência. E depois, quando você estava encerrando aquele trabalho lá, eu acho que eram 10 dias, 7 dias, alguma coisa, chamava a Tenda Vazia de Alá. Sim, né? sim. Lá onde hoje é a linda pousada do Engenho, lá era um local de eventos do Ananta, né? O Sítio Sarmácia, na época, chamava. Eu fui... no encerramento daquele trabalho, tinha uma questão de apresentações de arte, e eu fiquei acompanhando ali você conduzindo o giro, você declamando o Rumi, falou de uma poesia a tristeza da flauta, com saudade da época que era bambu. Aquilo me impactou demais, de um jeito que eu ajudava a coordenar lá, eu ajudava o Prafu lá com o Osho Boli. A partir daquela experiência, tinha uns dias vagos lá que a biodança estava de férias e tal, eu aproveitei aquilo e mandei um negócio que eu chamava Noite Sufi, uma vez por semana. Mas era uma brincadeira, a gente contava aquela história de Muskil Gushá e depois comia doces e cantava mantras ao final. Eu comecei com 3, 4 pessoas, quando o vídeo já tinha 30. Ao final, a gente teve que encerrar porque o espaço já tinha outra pessoa que ocupava, mas foi impressionante. Eu fiquei muito impactado com isso. Assim. Eu gostaria que essa verve multidisciplinar, mas passou aí pelo sufismo. Como é que é isso? Conta um pouco. Sim, deixa eu te falar um pouquinho. Primeiro, meu nome, o nome que o Osho me mandou, era tão bonito aquilo, vinha uma carta com esse significado do nome, né? Chamava-se Prem Rupantar. Então, quer dizer, Rupa, em sânscrito, quer dizer forma. Então, Prem Rupantar quer dizer transformação através do amor. E então, esse é o significado do nome. Eu sempre entendi que quando eu chego ao coração, minha mente para completamente. Então, quando eu aterrizo dentro do meu coração, e eu não tenho dificuldade para isso, ainda que eu tenha uma coisa muito intelectual, sempre tive curiosidade. O que a Evânia, minha companheira, chama de impulso epistemofílico, que é um impulso erótico sexual pelo conhecimento. Eu sempre tive isso.
Pelo Né? saber. Os livros para mim, são mais do que papel, são objetos eróticos que eu cheiro, que eu passo a mão, que eu fico cheirando, que eu fico olhando a forma. É como se fosse um objeto erótico para mim. Né? Não Eu empresta leio, eu leio. ninguém, Hein? não empresta para ninguém. Não empresto. Eu já dei uma biblioteca inteira. Nesse período, eu entrei nesse conflito de que os livros e o conhecimento atrapalhavam. Eu dei uma biblioteca inteira. É Uau! uma biblioteca grande, né? Mas é uma Jura? sina. Hoje eu tenho uma biblioteca, uma outra. A minha casa tem livro por tudo que é lado, por corredor, por sala, por Começa tudo de escritório, novo. tudo de novo. Mas Ai, é transformação através do amor, que era o nome que o Osho me deu e me faz muito sentido isso. Eu sinto que quando entra no coração, há um tipo de entrega, de derretimento, de dissolver-se, onde parece que a intuição, a visão, o conhecimento entra mais rápido e direto, sem nenhuma dúvida. Né? Mas assim, você lembrou, eu tive, me aconteceram algumas coisas. Eu chego na tenda, porque a gente se encontrou numa tenda muito bonita lá contigo. Inclusive, a gente não convidava tantas pessoas, foi tu e algumas pessoas, porque era um lugar, era uma coisa fechada mesmo. Você foi um dos convidados aquela vez. Mas assim, me aconteceram algumas coisas. Por exemplo, eu fui embora para a Bahia, fui para Salvador, e lá eu tentei ficar um tempo em Salvador, que eu havia te falado. Foi muito difícil o meu período em Salvador, eu voltei para o Sul. Quando eu voltei para o Sul, ali no início de 2000, por ali, eu acho que foi isso, quando eu voltei de lá, eu acabei conhecendo o Nando Dávila, que é um músico aqui no Sul, tá lá, ele está no Paralelo 30, essa obra importante que fizeram aqui no Rio Grande do Sul de músicos. Fiquei muito amigo do Nando, e através do Nando eu conheci a Evânia, que é minha companheira até hoje. A gente tem uma jornada de amor ao trabalho, ao conhecimento juntos, muita produção de trabalhos juntos, e aí essa relação que se desenvolveu a partir daí. Bom, nessa relação, nós usávamos, porque nós éramos muito amigos do Ananta, que você conhece, o, então a gente usava o Sarmácia, o sítio, e dava trabalhos aí. O primeiro trabalho que aconteceu lá chamava-se Baca e Fana, que era um pouco da minha inspiração com o sufismo naquela época e tal. Foi o primeiro trabalho que foi um final de semana. Do Baca e Fana se desenvolveu o que nós chamava de tenda vazia de Alá. Então a gente dizia que Alá, que é uma personificação do ser, dessa manifestação ontológica da realidade, onde Osho é um deles, Ramana foi outro, e tantos outros, são manifestações, são caras desse mesmo ser. A gente dizia que quando a tenda estava vazia, quando a tenda estava completamente desocupada, Alá visitava, ou o ser visitava. E o trabalho foi montado em cima disso. Então, o que acontecia? A gente pedia que as pessoas levassem saias, né, para girar, mulheres e homens, e aconteciam fenômenos incríveis. Aquilo eram 10 dias de uma energia do Osho, entre outras, Reich, Osho, a vida, a arte estava instalada ali. Eram 10 dias de convivência. Nesses 10 dias, nós girávamos 2, 3 vezes por dia durante 1 hora. Olha, girar durante 10 dias, 2, 3 vezes por dia, você vai experimentar o que é ficar bêbado, o que é tomar um porre mesmo. Porque a tua energia fica muito movida e você começa a entrar num estado com os dias. Só que não era o giro só. Havia uma intensidade dionisíaca o tempo todo presente naquilo. Então, por exemplo, a gente trazia convidados. Uma vez chegamos a trazer uma professora de dança do ventre para dar um trabalho dentro da tenda. E a gente trazia alguns amigos. Uns trabalhavam com teatro, Adriano Bacejo, muito amigo nosso vinha e trazia o trabalho de teatro, enfim. Essa dança do ventre foi uma dança do ventre, inclusive, para homens, que no final alguns homens dançavam impecavelmente a dança do ventre. Era uma coisa assim, era um negócio de entrar numa energia muito dionisíaca aí, né? Muito teatro, muito movimento e festas. A gente fazia umas festas enormes aí.
E a figura do Dedé Ferlaut, que eu te falei, que é uma outra figura ícone, muito amigo nosso, que conviveu muito dos nossos trabalhos, um jornalista, foi jornalista na Zero Hora, escritor e tal, poeta, né? Irmão do Léo Ferlaut. O Dedé é uma figura muito querida. O Dedé era um desses derevistas apaixonados. Quando girava, era aquele giro de 1 hora, às vezes passava de 1 hora, esse povo não parava de... E era uma intensidade. E às vezes nós parávamos a música e era só com tambores batendo. Aí aquilo era uma loucura, porque a energia começava a vibrar com os tambores e as pessoas giravam ao ritmo daqueles tambores. O Dedé ficou tão envolvido com as saias que o Dedé não tirava mais a saia dele. E aí o que acontecia? Um dia o Dedé foi ao centro de São Francisco de Paula para ir no supermercado. O Dedé com a barba daquele tamanho e de saia. Ele chega num São Francisco só Gaudério, São Francisco cheio de gaúchos e tal. E aí ele vai... Mas ele não se dá conta, porque a gente perdia a noção de tempo e de espaço naquelas tendas. Eu te digo, era uma energia do Osho intensa que havia dentro daquele trabalho. E muita dinâmica que tinha junto. Gibberish. Gibberish era quase que todo o tempo a gente estava usando aquela prática, né? E ele nem se deu conta, uns meninos na entrada do supermercado que disseram, olha um homem de saia ali. E aí o Dedé se deu conta, porque ele saiu do carro de saia, era normal, passava o dia todo de saia girando, né? E foi um período muito intenso ali. Nesse período, eu encontrei, acho que o contato com o Osho me deu contato com pessoas muito queridas, que eu agradeço muito. Primeiro o Prashant, que para mim o Prashant foi uma espécie de inspiração e de um modelo. Assim. Os trabalhos do Prashant eu gostava muito. O Prashant sabia trabalhar com a energia e com o mistério que a energia tem e como ela dissolve, como ela cria espaços mágicos. O Prashant era muito bom nisso, eu gostava dos trabalhos dele. Eu fiz o primeiro grupo dele, chamava-se Retorno à Fonte, lá no Quevalan, lá na Pedra Redonda, perto da casa da Marion, não sei se você lembra da Marion também, que vivia ali perto. E eu tive algumas pessoas. A outra pessoa muito querida que eu conheci foi o Sati, né? O Sati, para mim, é outra pessoa que é um modelo do que eu conheço da vida dele. O Sati é uma pessoa inspirada. Aquele dia eu olhei aqui, eu vi o Sati, eu disse, o Sati tomou alguma coisa? O Sati tá essa energia viva. E o Sati tem uma história de vida forte, muito forte. E essa sensação da vida que vence a morte está ali. O Sati é um exemplo disso. Muito autêntico, muito do coração. Conheci o Sati bem novo, parecia um guri no Kevalan, fui fazer um trabalho com o Sati, estava Sati, Marga, Vivarta, não sei quem mais estava, não lembro naquela época. Aí eu conheci o Sati, um guri, parecia um guri, cabelo bem curto, silencioso, quieto, observador. Fui trabalhar no OMA com ele, que era um outro centro Osho que estava ali, né? O Sati foi uma pessoa assim que até tem um carinho especial por ele, uma admiração assim por ele, né? Daí conheci o Abinandan, que é o Manuel Brandão, que é um psiquiatra que tinha um centro em Curitiba quando o Sati tinha o Raízes e Asas lá também. Eu fui encontrando pessoas muito queridas assim que foram me chegando aí nessa época e muitas delas eu levava a Pelotas, porque eu morava em Pelotas nesse primeiro período dos anos 80. E levei umas figuras incríveis lá. Levei Devagora, não sei se você conheceu, e Surati. Eu já, de nome. Eu devo agora tem uma história engraçada. Se é os que eu estou pensando. Devagora era uma figura que Se trabalhava é com os que eu estou psicoanálise. pensando, era um casal, né? E a Surati, que era uma fera. Era assim, era engraçado porque tinha um lugar, o Prachanto tinha em Itamonte, ele tinha um espaço que ele morava perto, Eu estive lá. chamava Abrigo Rio Acima, Sim, eu lembra? estive lá. O Ara. E tinha uma comunidade de pessoas que moravam lá, o Guiandás, o Vite Guian, Charito, Guiandás, isso, esse toda povo essa todo. O turma. Prachanto tinha a casa dele lá. E eles, eu não vou falar os nomes agora, porque senão vai ficar chato, mas eles tinham botavam nomes de livro do Osho para cada um. O Guiandás, que era um cara enorme, né? Fortão e tal, o nome dele era Eu Sou a Porta.
E daí tinha um casal lá que vivia brigando. Tinha um casal que vivia brigando, que o nome deles era Harmonia Oculta. As pessoas que viveram isso, se assistir essa live aqui, vão saber quem é. Eu não vou dar nome. Eu não precisa, né? Aproveitando, eu vou agradecer pessoas que estão online, né, nos assistindo, começando pela Evânia, a companheira do Sérgio Velê, da Rupantari. Como é que pronuncia o nome dela? Evânia Reicher. Reicher, tá. É. A Vissádia Basile, querida amiga, Ana Paula Verli, Celidônio Navina, Zupo, artista, grande artista, Prachanto Lisboa, Maria Cláudia Tombolato, Sananda, querido Sananda, abraço, Sati Lisboa, nosso querido e referido aqui amigo, Ana e Rafael Calil, olha aí, beijo para os dois, beijão, Rafael. Flávia Fontoura. Mas então, me fala um pouquinho. Diva, você quer perguntar alguma coisa para ele? O Sufi e o Giro, eles fazem... O Giro, principalmente, faz parte da minha vida. Eu aprendi, tinha um grupo aqui em São Paulo, de Giro. Eu participei, por 2 anos a gente girava num salão. 15 pessoas, tinha um espacinho assim para girar. E foi onde eu aprendi que o giro, quanto menor o espaço, mais ele vai te deixando mais para dentro. Né? Ao mesmo tempo que o giro também é expansão e aquela dança incrível quando você tem espaço. Mas me chamou muita atenção. Eu quero que você fale mais do giro e dessa parte sufi, que o Osho trazia muito. Trazia muito. E o sufismo é muito antigo. Né? O sufismo é antigo. Eu tive uma relação. Eu tenho alguns amigos. Eu tenho alguns amigos no Uruguai que são sufis, são xiitas, são assim dentro do Islã mesmo, essas pessoas. Mas são tudo pessoas bastante heréticas assim. Não é como um muçulmano mais tradicional. São pessoas são pessoas diferentes assim, bem diferentes nesse sentido, mais abertas, mais livres e tal. Eu tive nos últimos anos uma proximidade com sufis Naqshbandi, ligada ao Sheikh Nassim, que vivia no Chipre. E durante uns anos eu fiquei envolvido com um livro que chama-se Só Acredito num Deus que Sabe Dançar. Esse livro está publicado na Espanha, é um livro assim bem eu tenho dado um seminário, que é um workshop sobre sufismo para pessoas da Espanha dentro de uma formação de psicologia transpessoal. Então eu dou esse módulo e dou online ele e dou também presencial na Espanha. Nos últimos anos, tanto a Ivânia, por causa de um livro muito importante sobre educação que a Ivânia escreveu, que chama-se Infância e Idade Sagrada. Esse livro ficou muito conhecido na Europa. E, a partir daí, com muitos amigos na Europa, a gente começou a viajar muito para dar trabalhos. Hoje, a gente está completamente envolvido na Europa com os grupos de lá e a gente tem levado isso. Isso que eu estava dizendo, eu estou dentro da sala trabalhando e, de repente, surge essa energia que eu não sei de onde vem quando está trabalhando, que é fenomenológica, pura intuição, onde a técnica sai um pouco para o lado e ela entra. Eu sempre digo que isso é um pouco da energia que eu vivi com o Osho, que me impactou até hoje. Está lá, eu sinto quando ela desce nos trabalhos e tal. Então, o giro, ele para mim é uma das formas de meditação que tem um sentido selvagem da meditação. Essa prática mais selvagem que aparece na vida dos sufis, que não é sóbria. O sufismo está dividido em 2 ramos, de figuras que são sóbrias, Ibn Arabi, Sohrawardi, esses caras todos, e tem uma via que é uma via de embriagados mesmo, que é onde surge um sufismo mais selvagem, onde Rumi é um deles, onde Mansur Halai, que foi queimado em praça pública no Iraque, Osho falou muito dele, é um desses.
Então, no meu livro, depois que eu escrevi meu livro, eu descobri que o Osho tem um livro com esse nome. Não. Que eu só Ótimo. acredito num Deus que sabe dançar, porque isso é uma frase do Nietzsche, que o Nietzsche diz assim: eu só creeria num Deus que sabe dançar. E, na verdade, o meu livro é uma afirmação de que só se pode acreditar num Deus que dance. E aí toda a ideia do movimento e tal. Então, a tenda, na tenda, o rito da dança era todo um rito que a gente conduzia ele com esses passos da dança. A abertura do giro surf é sempre feita por uma flauta. Uhum. A flauta contém um lamento, que o Rumi dizia, e é um lamento que só os amantes entendem quando ouvem o lamento da flauta. E a flauta está dizendo que ela chora pelo desterro, porque um dia ela foi bambu e arrancaram ela. Então, quando abre a cerimônia do Sama, se ouve essa flauta sempre. Então, a flauta começa a chamar o derviche a retornar, e o ritual do giro é um ritual funeral. A roupa toda do derviche é a roupa de um funeral. Inclusive, o chapéu é a lápide do Olha. túmulo. A saia é a urna funerária. Então, narra-se esse momento em que a flauta chama e, tocado pela nostalgia que vem ao coração da recordação, e como eu disse, os sufis são expatriados. Os sufis não se sentem cômodos nesse mundo. Eles estão de passagem nesse mundo, recordando que vieram de um outro lugar. Então, a dança começa nessa atmosfera. Essa história que Rumi conta no preâmbulo do Masnavi, que a flauta chora, relembrando do desterro de que era um bambu, ela foi contada pelo profeta Mohammed, numa passagem nos hadiths, que são as situações históricas do poeta. Como os mondos zen, na tradição, se conta essas histórias, o profeta tem essas histórias. Se diz que os discípulos do profeta disseram a ele que havia um homem que tocava uma flauta num lugar e todos os camelos obedeciam ele. E os camelos se ordenavam e que ele não tinha problema nenhum para trabalhar com esses camelos no deserto. Então o profeta mandou chamar esse homem, que ele viesse até essa reunião junto com os discípulos. Aí ele veio, ele toca a flauta e as pessoas ficam consternadas quando ele toca a flauta, e os camelos todos sentam em volta das pessoas, e o profeta conta uma história, porque ele tinha Ali foi o esposo de Fátima, a mulher do profeta. E eu tenho um encanto pelo Islã e tenho um encanto pelo sufismo, né? E para mim o sufismo é o coração do Islã, é a parte invisível do Islã. Então ele conta uma história assim, que ele contou um segredo a Ali, o genro dele, e que ele não podia contar esse segredo a ninguém. Só que o que o profeta contou ao Ali foi tão perturbador, que ele ouviu do profeta, que ele começou a ter visões de mundos e começou a ver que o invisível era todo habitado, e ele ficou transtornado, ele ficou louco, ele não podia falar para ninguém. Então diz que um dia ele foi tomado de desespero e ele saiu correndo e tinha um poço onde ele enfiou a cabeça dentro do poço e gritou o segredo que o profeta tinha contado para ele. Enquanto ele gritava, caíram salivas da boca dele, porque ele estava cansado, e dessa saliva nasceu bambus dentro desse poço. Que esse homem cortou um pedaço desse bambu e fez a flauta. Quando ele tocou, que eles ouviram e começaram a chorar, o profeta disse: esse foi o segredo que eu pedi que Ali nunca contasse. Não. Então, não há nenhuma palavra, e há a melodia da música e enfim. Então, o giro, o meu livro, é uma afirmação da suposição que Nietzsche havia feito, de que só creiria num Deus. Eu disse, eu só acredito num Deus que dance, e a vida é movimento constante. É isso, basicamente, né? Isso. Que Belíssimo, poético maravilha. demais. E Tem,
uma comunicação além da lógica. É isso aí. Uma coisa que me impactou, que eu queria falar um pouquinho, é que as práticas da meditação do Osho eram quase uma terapia por si só, né? Como é o Guiberis, como é a não-mente. São... A sessão de dinâmica é uma mistura de gestalt com bioenergética, com psicodrama e meditação. Sim, O, sim. o Osho era quer dizer, um mestre não muito do comum, não muito tradicional, né? É alguém marcado assim para ser diferente. Sim. Então, distinto na sua forma de ensinar. Por isso que eu disse que o Osho é a manifestação da ontológica da realidade. A realidade é um ser múltiplo. Então, tem qualidades nesse ser. O Osho, ele manifestou algumas dessas qualidades na maneira como falava, na maneira, enfim. Mas as meditações, para mim, durante muito tempo, elas foram impactantes. Eu fui fazer 21 dias de meditação dinâmica, que viraram 6 meses de meditação dinâmica. Uau! Esses 6 meses, eu não adoecia, eu não sentia tristeza, eu não sentia raiva, eu não sentia nada. Eu sentia um constante estado de bem-estar e de coragem e de força. Eu comecei com 21 dias, isso lá por 92, por aí, 94, nesse período, e fiquei 6 meses fazendo 6 horas da manhã. Eu sou muito disciplinado, eu tenho uma disciplina de meditação, eu sento todos os dias e medito durante 1 hora e meia, isso é diariamente, eu nunca perdi isso. Uhum. E aqueles 6 meses foram uma disciplina. Eu entendo que ali eu me comunicava com essa manifestação ontológica da realidade que era o Osho, no silêncio, no stop. Quando eu dançava, que vinha aquela música depois do silêncio, eu entendia como se a vida inteira está celebrando algo. É como se a vida inteira é cheia de anjos e os anjos todos estão celebrando, de alguma forma, esse aspecto divino que está dentro da realidade, esse aspecto sublime que está na realidade. Que eu diria que quem capta isso são os artistas. Quem capta esse aspecto divino, os grandes buscadores, mais que alguns mestres espirituais que às vezes são inacessíveis, para mim são os poetas, são os pintores, são os músicos. E o Osho estava cercado dessa gente. Porque a música é uma espécie de veículo que vai de um mundo a outro, né? Você imagina dentro do ashram aquela música pegando para valer. Você imagina, isso é uma comunicação entre dois mundos, as pessoas começam a entrar em estados assim, impressionantes, porque é uma comunicação mesmo entre mundos diferentes. É. Sabe, Rupantaro, que eu tenho uma coletânea de músicas produzidas no mundo de Osho muito grande, Uhum. porque elas me colocam muito naquele espaço, assim, porque eu não sei o que que abre, o que que acontece, parece que alguma chave aqui do coração abre ao ouvir, me remete não só para aquela época, mas para o dia a dia aqui, mas a chave está lá. Eu me Uhum. relaciono com o hoje com aquela sensação de então. Sim. Eu costumei participar de centros de meditação aqui no Brasil, até alguns outros lugares, mas e eu sempre montei grupos de música para o pessoal tocar, né? E assim, aqui em Porto Alegre, lá no Osho Bolle, a gente tinha o Osho Mad Lovers, Aham, aham. no Namastê ali a gente montou 2 vezes. Uma vez a gente fez um negócio lá que tinha 108 pessoas, exatamente o número de Pô, contas do Mala. Ah, do Mala. Isso. E depois em São Paulo também. A gente teve um centro lá, uma galera, em 1995, 96, chamava Ajar. Uhum. E também a gente montava lá a banda, fazia os negócios. Então, essa relação do Osho com a arte, né, é muito bonita, né? É muito, dá outra dimensão, inclusive, para esse aspecto artístico, né? A gente no centro lá chegou um momento que nós éramos 10 pessoas,
mas todo mundo ou era terapeuta ou era produtor. E eu digo, bom, eu, advogado, onde é que eu me coloco nisso, né? Aí eu digo, não, eu vou explorar o aspecto do Osho ligado a artes. Daí comecei a chamar artistas para dar trabalhos lá. Eu tenho um, inclusive, que vai estar com a gente aqui, já vou anunciar antecipadamente, o Aguilar, o Vigueiras. É um figuraço, um artista Esse grupo. multimídia. Ele produziu um grupo de pintura lá, uma coisa maluquésima. A Dívia estava presente. Depois eu ia chamar a Lila para fazer um negócio com... Qual é a Lila? A Lila Alanis. Pois é, eu esqueci de falar o nome dela agora, né? A Evânia me lembrou do nome dela. As tendas, a Lila estava lá. E foi uma das nossas... É uma parceira até hoje nossa. E Ela a ama Lila, vocês. ela trabalhando muito com teatro, muito com trabalho corporal. E é um dos giros mais impecáveis que eu vi, é a Lila girando. Ela é um centramento, é um eixo, ela girando. E ela nos ajudou muito nesse tempo todo. É uma amiga nossa, assim, conheci dentro do grupo do SAT de deprogramação ela, e aí ficamos muito amigos. Né? Eu posso dizer que ela ama vocês demais, tá? Porque É uma relação muito forte. sempre, cada vez que eu a encontro, eu acho que em algum momento teu nome vem. Ou ela está indo lá visitar vocês, ou tá voltando. E sempre tem essa conexão, eu percebo isso. E ela está em Singapura. Ela está em Singapura. Ela está em Singapura, a última tenda, ou a penúltima tenda, que a gente dá tenda faz a tenda até hoje. Agora não é mais tenda vazia de lá, o nome é muito grande, é tenda vazia. E isso acontece há anos, né? Que é? É um evento de arte, giro sufi, zikr sufi, silêncio, e no Vale do Ser, que é o espaço que a gente tem nessa região de Gramado ali, que é uma natureza abundante, com uma cachoeira enorme, onde todo mundo vai tomar banho, sai do giro e mergulha dentro daquela cachoeira. Uau. E imagina na tenda tem um evento que é uma tela enorme, gigantesca, em que o grupo inteiro pinta essa tela. Então, é um negócio intenso, assim, aquele monte de tinta e de cor, e essa tela enorme que se transforma numa obra de arte abstrata que depois tu fotografa ela em detalhes, e é uma coisa impressionante que aparece nessa tela quando tu monta ela. Mas tu sabe que a gente estava descrevendo esses encontros que a gente está tendo, né? Porque a ideia foi de trazer depoimentos de quem, de alguma forma, não precisa ser fisicamente, porque para mim, eu acho que para vocês também, hoje não tem espaço nem lugar, não tem espaço nem tempo. Ele é atemporal e não pertence a lugar nenhum, nem a um corpo sequer. A gente tem a referência e tal. Esse quadro, inclusive, nós do centro ganhamos do Aguilar, acabou ficando comigo. E montou várias fotos com o pessoal, fez um negócio bacana. Mas eu imaginei esses encontros como... Eu falei para a Dívia, cada sannyasi que a gente traz vai te dar uma gotinha do Osho, a sua maneira de enxergar e como ver, né, como é que o Osho manifesta para ele. Então, eu usei essa metáfora até, é como se fosse um grande quadro que cada um vem e pinta um pouquinho. Agora você vem e fala isso. É isso aí. A tenda tinha esse espírito, que é o espírito do Osho que entrou aí. Não era só o espírito do Osho. Quando eu vim da Bahia, então, que eu conheço a Ivânia, e aí desenvolvemos uma relação de amor, trabalho, arte, e as pessoas todas que estavam em volta. E daí foi chegando gente, Cláudia Sperbe, que é outra artista plástica que está aqui, foram juntando todo esse povo. Esse povo tinha a mesma energia quando eu encontrei. Então, era um povo também muito vivo, muito intenso, né? E a tenda se formou disso. Então, era assim, a tenda acabava com um enorme... Primeiro acabava com uma mesa, um evento dionisíaco, uma mesa com comidas, onde todo mundo se sentava em volta dessa mesa cheia de frutas, um ambiente de bacantes e dionisíaco. Então, na frente, montava-se o teatro. Então, todo mundo preparava algo e aí na frente ia se apresentar.
Bom, aí você ria a noite inteira, porque o povo incrementava, eram coisas com muito humor, e chegavam pessoas que nunca tinham feito nada disso e não se atreveriam. E a energia disso ia movendo elas, e giro, e respiração sufi, dinâmica e tal. Quando chega nesse dia, essas pessoas estão fazendo coisas que elas nem imaginavam que podiam fazer. Se expressando, dançando, montando personagens e por aí. Eu quero falar uma coisa que eu não falei, que foi uma coisa seguinte. Eu não estive com o Osho. E com o tempo eu fui entendendo essa relação com o Osho como manifestação ontológica da realidade. E eu sempre tive a sensação que um mestre você tem que estar perto dele, junto dele. E era muita gente em torno do Osho. Então eu entendi assim, eu estive em comunicação com o Osho. Quase que todo esse período com essas meditações e uma relação mais devocional, que eu disse, eu não sou devoto, mas sentia isso com o Osho. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Quando o Osho chegou ao Uruguai, eu fui a primeira pessoa a saber onde o Osho estava. Uma pessoa no Uruguai me escreve e diz, olha, o Rajneesh está aqui e ele está numa casa tal e tal no bairro São Rafael, em Punta del Este. Então, assim, eu vou ver o Osho agora, né? Que é o período que ele teve no Uruguai. Quando eu me preparei para isso, me chegam notícias que os sannyasis não deveriam ir para o Uruguai devido à situação política e toda a situação, e o Osho precisaria ficar na dele para poder conseguir ajeitar as coisas. Então, eu acho que eu fui obediente demais. Porque eu conto para nossa amiga Mantar Terezinha, aquela figura querida, maravilhosa, muito amiga minha, eu conto para ela, e ela, mais pirada, e mais desobediente do que eu, né? Ela se organizou e foi embora para o Uruguai. Ela foi. E E você... ela foi. E ela esteve aí na frente do Osho, junto com o Osho, e o Osho dando os discursos do Uruguai. E eu não fui, eu fiquei obediente e tal. Quando ela voltou com a ideia do Osho vir para o Brasil. E aí começou um processo de organizar a fazenda dela em São Gabriel, onde o Osho estaria por um tempo morando. Ela era amiga de infância do Paulo Brossard, que era ministro da Justiça naquela época. Então ela vai tentar interferir com o Paulo Brossard para conseguir que o Osho fique no Brasil. E aí tu sabe muito bem a interferência dos Estados Unidos com a coisa do FMI, que não vai fornecer dinheiro para pagar as dívidas do Brasil. Enfim, o Osho foi jogado do Brasil da mesma forma. Quer dizer, o Osho nem chegou a ficar no Brasil, o Osho ficou dentro do avião, acho que no aeroporto de Manaus, não sei onde foi, e daí teve que ir embora. Bateu. Mas Sabe que foi essa trajetória. Eu não fui, a Mantar Terezinha foi, esteve com o Osho, eu acabei não indo, e depois toda essa história que eu comecei a participar, vamos organizar a casa para o Osho, o Osho vai morar numa estância, andar de bota, cavalo, tomar chimarrão, né? Já estava imaginando. Já estava sabe imaginando que o Osho camperiando os campos de São sabe que eu Gabriel. tive nessa época eu estava em São Paulo, no centro lá o Diquite do Setu. E foi um Uhum. alvoroço. Era nego ligando para agência de viagem, para o Osho está no Uruguai, está em Ponta del Este, tá. Daí veio essa mesma mensagem. Passado, e eu não fui, ninguém foi. Passado um tempo, eu encontrei recebi um convite para uma festa num centro que tinha no Rio, no Suquidar, e a Ah, sim. coordenadora era uma juíza, a Purna, não sei se Uhum. conheceu ela. Não, conheço de Eu, nome esses tempos. ela ligou lá para a casa que a gente tinha em São Paulo, era uma comunidade, eram 10 sannyasis morando ali em São Paulo, e daí ela ligou e eu atendi o telefone, ela não me conhecia, mas meu nome era um dos primeiros da lista, como né? Abiru, e daí ela me ligou e disse assim, olha, Abiru, eu disse sim, aqui é a Purna do Rio, estou convidando para a festa do Dia do Mestre aqui, dia 6 de julho, então, uma coisa assim. E eu fui. Cheguei lá, ela me relata a mesma coisa, que tinha ido à Punta del Este, ela e o Aguilar, o artista, o vegan, que Uhum. vai estar aqui com a gente, dia 8 de dezembro, já está aberto o segredo. E Olha, quando veio isso, eu disse, por que eu não fui? Que droga que eu não fui, mas um desses dois, eu vou chegar no Osho com um desses dois. Dito e feito. O Osho vai para cá, vai para lá. Eu tenho um livro aqui que conta toda a viagem dele pelo mundo.
Aham. Todos os países que ele chegou, que ele foi expulso, o Uruguai, essa história do Brasil, eu lembro porque a gente acompanhou da história com Paulo Brossard. Eu Uhum. lembro de uma revista, chamava Contigo, eu acho, saiu a capa, o Osho, e os caras rogando praga para ele não vir para o Brasil. Uhum. Tinha uma história da revista Manchete também, que parece, na época que o dono, a filha e a mulher viraram sannyasi, e o cara ficou num ódio com o Osho total. Uhum. E bom, e daí passou um tempo, eu soube que o Osho tinha ido para a Índia, isso em 86. Uhum. Eu soube que o Osho tinha ido para a Índia, eu peguei o telefone, bem quietinho, assim, eu morava lá com essa galera toda, subi bem quietinho, fui onde estava o telefone, na época não tinha celular, né? Liguei do fixo, e disse, Purna, eu sabia que ela era toda esotérica, lá no Sukidar estava cheio de estátua, ela acendia vela para tudo quanto é santo, e eu disse, Purna, eu tive um sonho que você estava indo para a Índia e eu estava indo com você. Ela, que isso, Abiru? Não, eu não vou para a Índia, não sei o quê. Dia seguinte, toca o telefone, eu no escritório, trabalhando, ela, Purna do Rio. Abiru, tô indo dia tal, tem que fazer a vacina da febre amarela, a companhia tal, que tem que comprar, não sei o quê. Acabei indo, fiquei lá 25 dias e voltei. Foi a primeira vez que eu o vi num salão, assim, na casa de um amigo que ele estava, mas assim, a situação era muito complicada, Uhum. porque a gente tinha que ir escondido sob pena de não deixar a gente entrar na Índia. Eu lembro Uhum. do mala, a gente usava, eu tirei só a foto, né, aquela coisinha com a foto, enfiei dentro de um pacote de biscoito e botei no bolso. Uhum. E fui com aquilo. Cheguei lá, comprei um mala todo cheiroso de sândalo, tinha que usar na frente Sim. do mestre, Sabe, mas eu lembro bem desse sabe período. que a casa que o Osho esteve no bairro São Rafael, em Punta del Este, era quase impossível de você achar. Depois eu estive aí na frente dessa casa, junto com o Abinandam, meu amigo, que morava, ainda mora em Punta del Este, e aí fomos aí. Era um lugar assim impossível de você achar. Era escondido. Inclusive, à frente da casa tem uma árvore grande que esconde a casa. Ele estava completamente escondido ali naquele momento, né? Então aconteceu essa história, o período que eu convivi muito com a Mantar Terezinha, assim, muito assim, saudosa, assim, né? Uma figura incrível, né? Desse período. Então eu lembro dela, assim, que ela foi muito mais desobediente do que eu, era o jeito dela, né? É. E aí ela foi ver o Osho e encontrou o Osho, assim, sem nenhum problema. Um período interessante dessa época, que é a época que eu vivi ali dos anos 80, é o período do Kevalan, né? O Kevalan foi o centro na Pedra Redonda, foi onde eu conheci o Sati, que eu vi ele, bem jovem. Aí aconteciam coisas incríveis, esses grupos que aconteceram aí eram grupos incríveis. Alguns grupos eram quase um ritual, né? Os grupos do Somesh, que eu fiz naquela época, eram quase rituais, assim. Era uma maneira de trabalhar que eu acho que só os sannyasis trabalhavam, acho que recebiam alguma coisa, vinha de algum lugar, porque o Somesh fazia uns campos, que ele chamava de campos de energia, que era o que se fazia em Puna, quando o Osho sentava e as pessoas todas sentavam aí, fazia aquela energia circular. Os grupos de Somesh eram muito isso. Havia aqueles campos e tu ficava sem fazer nada e de repente era uma espécie de corrente elétrica que entrava dentro do teu corpo e aí começavam a acontecer coisas e coisas e coisas. Eram experiências transpessoais mesmo. Experiências que estão fora do âmbito da psicologia, estão num outro âmbito, né? Fazendo as meditações durante muito tempo, eu fui observando uma coisa que eu conversava muito com o Abinandão, o Manuel, e eu acho que essa foi uma grande descoberta que se fez sobre as meditações do Osho. Eu acho que esse é o grande segredo dessas meditações. Que as meditações do Osho, elas têm um processo assim, elas atuam no corpo, do corpo a energia vai para o coração, e do coração a energia vai para a mente e te leva além da tua própria mente pelo estado que você entra. Então, eu começava a observar, quando você faz as meditações, que você fecha os olhos, uma série de processos internos que você vai vivendo, que são efeitos da energia se desprendendo da coraça muscular,
e que você tem contato com muitas luminosidades, formas, cores e visões, né? São experiências até você chegar num silêncio. Então, eu conversava com o Manuel e a gente percebia isso, que primeiro, principalmente na meditação dinâmica, né? A energia se move de fora para dentro, então significa que você ativa a energia. Então, é um movimento que você faz, então você ativa a energia de fora para dentro. Você chega naquele pico, então a energia começa a se mover de dentro para o fundo. Então, ela se move pelo corpo. E quando ela vai de dentro para o fundo, é como se a energia, literalmente eu sentia isso, é como que ela entra no espaço afetivo do coração, e são momentos que você pode ter algum contato emotivo, que podem vir as lágrimas, que podem vir lembranças afetivas muito fortes, é quando a energia está se movendo de dentro para o fundo, é como se ela literalmente, ela vem dos chakras de baixo, ela vem de baixo e sobe, entra no coração. Quando ela entra no coração, que você dissolve, às vezes com as lágrimas, ou uma experiência estética de luzes e de cores, então ela começa a fazer um movimento de fora para dentro, de dentro para o fundo e do fundo para cima. E quando ela vai do fundo para cima, a energia realmente ela se move pelo corpo e como ela chega na parte de cima, e aí o que ocorre? Quando ela chega aí, a tua mente silencia. Ela entrou no corpo, entrou no coração e entrou na mente. Quando ela entra na mente, de fato, que você silencia, ela pode fazer um movimento de cima para fora. E esse momento é um momento em que você entra numa espécie de gozo e de dissolução. Que você às vezes está dentro da sala e você não sabe que parte da sala você parou. Você está lá no canto da sala, mas você imagina que estava lá no lugar onde você começou a meditação. A noção de espaço e tempo se dissolve quando a energia vai de cima para fora. Quer dizer, existe uma relação, quer dizer, não há relação nenhuma, é uma fronteira tênue entre o campo de prana que está no espaço e que mantém a vida e você. Quando isso se dissolve, é como se a energia exatamente se conectasse com o espaço e você não sabe onde está, que hora está, em que lugar você está. E você tem uma sensação de dissolução e de gozo, que para algumas pessoas pode ser apavorante, que é uma sensação de estar perdendo seus limites, estar perdendo suas fronteiras e sua própria identidade. Essa imagem é muito clara no budismo Vajrayana. No budismo Vajrayana se fala que na hora da morte, a luz filho, que é o sistema do prana dentro do teu organismo, ela, segundo os tibetanos, eu já acompanhei processos de morte com amigos, em que você bate no topo da cabeça na hora que a pessoa morre, segundo a orientação do bardo tibetano, você bate forte na cabeça e a energia sai. Se ela não sai, a energia volta para os chakras de baixo e como que você entra num processo muito obscuro na hora da morte. Mas quando ela bate e ela pode sair, a luz filho se encontra com a luz mãe. É uma metáfora muito bonita, em que toda a energia do prana que preenche todos os espaços vem acolher a luz filho, porque é meu filho, você volta para casa, e ela vem e te toma. Então, nas meditações do Osho, isso é muito forte, é isso que acontece. A meditação faz esses movimentos de fora para dentro, de dentro para o fundo, do fundo para cima, de cima para fora. Se você sai para fora e não volta, você pode, na verdade, ter tomado um choque tão forte que você acorda e não volta e tem a sensação de que você não é esse corpo, que você não é isso, que você não é aquilo, e tem uma identidade, mas com o espaço todo à tua volta. Por isso são tão importantes essas meditações do Osho, porque elas vão criando o corpo para a gente poder assimilar isso. Elas vão construindo dentro da gente uma estrutura que vai, aos poucos, amadurecendo para receber esses caminhos dos espaços de meditação e da energia e segurar essa onda. E segurar essa onda. No giro. Porque o giro a gente fica no silêncio. É muito fácil você estar presente no giro porque você está girando. Por isso que eu digo que é uma prática de meditação selvagem,
porque através do movimento é quando você fica mais atento. Algumas pessoas, quando param, adormecem. Mas, quando você medita em movimento, você não consegue ficar... Então, girando, você não consegue se distrair. E se percebe, quando você está girando, que um mínimo pensamento bobo que surge altera a aerodinâmica do teu corpo. Você pode ir para o chão num instante. Exatamente, exatamente. É maravilhoso. Para mim, foi a prática mais fantástica que eu tive a sorte de encarar, né? Porque ela não é simples. Ela é simples num ponto, mas eu lembro que eu ia com todas as minhas resistências levar para o giro. Né? Sim. Porque é uma dissolução a cada giro, é um trabalho bem intenso. Mas os melhores momentos de meditação eu tive durante o giro. Sem dúvida, eu fui entender esse silêncio, essa entrega nesse processo. Agora, tem uma coisa que eu fui fazendo várias reflexões críticas ao longo do tempo, né? E, bom, crítica é uma coisa que nunca me falta, eu tenho até em excesso e às vezes eu começo a ver até o que eu não devo, né? Situações que eu vejo até o que eu não devo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que para você entrar nesse âmbito e muitas vezes trabalhar com a intensidade dessa energia e onde ela pode te jogar, é muito importante você ter um trabalho psicológico junto. Então, o que eu entendo disso? Você precisa entender o teu próprio caráter, tua própria maneira de ser, né? Um dos mapas muito útil para isso é o Enneagrama. O Enneagrama, ele é um mapa que te ajuda você a entender esse modo de ser automático e habitual que o Gurdjieff falava, que é o funcionamento de uma máquina. Como eu entendo isso? Eu entendo que a terapia, ela trabalha com você em toda a periferia. Então, se você não tem um pouco do entendimento do próprio caráter, do próprio modo de ser, você pode estar criando uma norma de uma confusão espiritual, muitas vezes. Eu diria assim, uma pessoa que nunca recebeu nada, ela não pode querer dar tudo e se entregar. Se ela nunca recebeu, ela não sabe nem o que é ter. Então, tem determinadas pessoas que podem ter, às vezes, um processo dissociativo com práticas tão fortes. Sim. Às vezes o sistema de defesa da pessoa já está totalmente fragmentado. Ela não dá conta. É por isso que é bom ter acompanhamento, né? Tem que ter acompanhamento e eu acho que tem que ter um entendimento a nível de caráter, do modo de ser da pessoa e de alguns aspectos psicológicos que a pessoa desenvolve, né? Quer dizer, você não pode botar uma pessoa que está na iminência de ter um surto a fazer essas práticas todas, porque ela pode não sustentar, ela pode ter um problema sério, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu vi muitas pessoas assim. Eu vi muitas... Sim, fala, Bira. Eu vou te dizer uma coisa. Essa questão da dinâmica, por exemplo, eu tive o mesmo vício de fazer por meses a fio. E eu sempre dizia que a primeira era mais difícil, depois, a partir da segunda, ia embora. Né? Daí não queria parar, porque todas as sensações que tu descreveste antes, assim, eu sentia isso de modo absoluto, decisivo na minha vida. As coisas começavam a andar, a inteligência, tudo funcionando de alguma forma melhor. Agora, eu acho que essa questão de a inapropriedade de algumas práticas para algum tipo de situação, ou para algum tipo de ser humano, por isso que é bom, por isso que tinham centros na época também, porque de uma forma tinha alguém de olho ali. Eu tive uma experiência muito forte em Puna, muito forte, né? Não dá para contar aqui na live, nem daria tempo, nem seria conveniente, nem seria conveniente. 1h10, hein? A gente está de olho. É um espaço, mais um espaço muito delicado. Isso acontecia com muita frequência lá. Sim. Entendeu? Volta e meia, mas era assim, era 1%, mas acontecia. Mas acontecia. Eu, como terapeuta, eu recebi pessoas que me apareceram no consultório, que iam vender tudo, que iam não sei para onde. Eu disse, como é que você vai fazer isso, meu filho? Você não pode fazer isso. Não, porque eu vou vender a casa, porque eu vou vender não sei o quê. E eu fico assim, parei só um pouquinho, dá uma aterrissada e depois você pega o voo.
A pessoa já vinha lá em cima. Tem uns que hoje que entregam para a igreja, então... Tem e é uma espécie de espiritualidade romântica demais, que eu acho que às vezes dá problema. Então, eu acho que a terapia trabalha todo o processo periférico, mas o salto para o centro você tem que fazer através da meditação, que é um caminho solitário. O Você Osho, salta ao centro por aí, né? o Osho sempre falou que a terapia tirava as ervas daninhas. Exatamente. Exatamente. Para você. Mas é o que você faz quando você vai para as meditações do outro, você começa a remover todas, entrar em contato com todas as ervas daninhas do teu ser. Mas eu acho, por exemplo, eu não sei se a gente vai ter tempo de continuar mais falando, mas eu acho, por exemplo, a Vipassana, que é a minha prática diária, ela é muito mais perigosa que uma dinâmica, por exemplo, na minha concepção. Né? Na minha concepção. Mas isso eu só posso falar da minha experiência, eu não trabalho com pessoas. Claro. Eu acho que todas essas práticas de meditação, elas podem, em algum momento, fazer você ter experiências que você pode não conseguir integrar e dar conta dela. Seja vipassana, seja dinâmica, seja... Eu digo quando você começa a fazer muito prolongadamente. O Gopi Krishna fala nesse livro, A Kundalini, dos efeitos com o despertar da Kundalini, que ele viveu com muito sofrimento, quando ele começou a entrar em estados muito alterados. Então, às vezes, o organismo, com determinada tendência a um surto esquizofrênico, dissociativo, ele pode acelerar isso. Então, eu acho que quem dá meditação, quem acompanha, acho que muitas pessoas podem chegar e podem precisar. O que se sabe, eu queria finalizar um pouquinho com isso, não sei se a gente está no fim, o que se sabe é o seguinte, a época em que o Alexander Low criou a bioenergética e que se fazia esse trabalho muito catártico, ainda que eu acho que isso não é completamente bioenergética, a bioenergética é uma psicanálise do corpo, onde você trabalha com as figuras de pai e mãe, não é só uma coisa de alívio, é também um trabalho de elaboração muito profundo que a bioenergética faz. O Loy estava trabalhando, e o Reich estava trabalhando na época, com estruturas mais rígidas. Estruturas mais rígidas são estruturas com desenvolvimento muscular mais sólido, capaz de se defenderem mais da realidade. E mais bloqueados estão, evidentemente. Mas as estruturas rígidas impedem isso. Se sabe cada vez mais que essas estruturas elas vão desaparecendo, e as estruturas que você vai vendo são estruturas muito carentes de oralidade, de necessidade, e estruturas borderline, que podem ter explosões inesperadas. Nós vivemos uma época borderline. Todos os eventos de violência, e fala uma palavra para uma pessoa, ela já quase te mata, ou do jeito que o cara passou de cara, é um período borderline. As pessoas estão todas, elas não contêm isso, elas explodem. Então, a época do Reich e do Low eram de estruturas rígidas. E nós vivemos estruturas cada vez mais carenciais, com problemas de parto, com problemas de cuidado nos primeiros anos de vida. Então, você vê pessoas mais vulneráveis. Tem assunto que não acaba mais. Eu acho que Nossa, vamos... primeira... Rô Pantaro, vai ter que arrumar mais um espacinho para esses dois amigos aqui na tua agenda, que eu sei que é lotada. Tá? Eu queria te agradecer muito esse rapaz que está conosco, esse jovem rapaz que está conosco aqui, com essa energia tão bonita, tão viva. Ele trabalhou hoje o dia inteiro e, mesmo assim, generosamente se dispôs a ter meia horinha de intervalo e já seguir com a gente aqui. Me senti muito honrado e muito agradecido. Muito obrigado. Queremos te ouvir de novo. Eu sei que tem muito mais para contribuir nessa experiência linda. Tem coisas aqui que não deu tempo, o livro A Arte de Se Equilibrar, sobre o fundo vazio, a Escola Aberta, Vale do Ser, todas essas coisas, no fim, vai ter que ficar para a próxima. Todo o trabalho que tem uma outra perspectiva de atualização dos trabalhos psicocorporais que eu venho fazendo, que a gente vem trabalhando na Europa, como o que a gente chama de via contemplativa do corpo, que é uma outra maneira de estar trabalhando com o corpo associada com a meditação. Enfim, eu fico à disposição, eu trabalhei hoje de 8 horas da manhã até pouco, mas o jeito tão carinhoso e gentil de vocês assim me deixou muito à vontade e relaxado para fazer esse encontro. Muito obrigado.
Olha, eu só estou me perguntando onde é que eu estava que eu não fui para a tenda de Alá ainda, a tenda vazia de Alá. Nunca é tarde. Como é que eu não estava lá ainda? Mas tudo bem, a gente resolve isso mais para frente. Tá ótimo. Legal, muito obrigado. Valeu. Muito Valeu. Valeu. feliz com você, com as suas histórias e com esse esclarecimento, essa visão tão clara e tão fácil de entender que você expõe. É um Obrigado, Dívia. mistério. Obrigado, Dívia. Muito obrigado. Eu queria avisar vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar rapidinho a nossa próxima... Não vou conseguir. Mas tudo bem. A nossa próxima A convidada... partir de quinta-feira, estaremos já divulgando a live de terça-feira que vem, dia 24, com a Dequinha Deva Sujani, musicista, terapeuta, vai com uma grande experiência também para compartilhar com a gente aqui. Vou cantar, querido. Obrigado, Abiro. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite.